Amém. Shalom, bom dia. Vamos ler hoje Romanos 4 e 5. Romanos 4. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas diante de Deus. Que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Davi diz a mesma coisa, quando fala da felicidade do homem, a quem Deus acredita justiça, independente de obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que, no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não foram circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão, antes de passar pela circuncisão. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que eles seriam herdeiros do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois se os que vivem pela fé são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil, porque a lei produz a ira. E onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que teve Abraão. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus da vida aos mortos e chama a existência coisas que não existem, como se existissem. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecida em sua fé e deu glórias a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado. Não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditara justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. 5. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, e esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter
aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até de Moisés, mesmo sobre aquele que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de uma só morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam a Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou a morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Provérbios 20, do 16 ao 30. Tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho, sirva ela de penhor, de quem dá garantia a uma mulher leviana. Saborosa é a comida que se obtém com mentiras, mas depois da areia na boca. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos, e quem sai à guerra precisa de orientação. Quem vive contando casos não guarda segredos, por isso evite quem fala demais. Se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, a luz de sua vida se extinguirá, mas não mais profunda, na mais profunda escuridão. A herança que se obtém com ganância no princípio, no final será abençoada. Perdão, a herança que se obtém com ganância no princípio, no final será abençoada. Não diga, eu farei pagar pelo mal que fez. Espere pelo Senhor e ele dará vitória a você.
O Senhor detesta pesos adulterados, e a balança falsificada não agrada. Os passos dos homens são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? É uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois que se fez o voto. O rei sábio abandona o ímpio e passa sobre ele a roda de debulhar. O espírito do homem é lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. A bondade e a fidelidade preservam o rei. Por sua bondade, ele dá firmeza ao seu trono. A beleza dos jovens está na sua força e a glória do idoso nos seus cabelos brancos. Os golpes e os ferimentos eliminam o mal. Os açoites limpam as profundezas do ser. Amém. Os açoites limpam as profundezas do ser. Interessante, né? Esse provérbio se alinha muito com Romanos. Olha que interessante, queridos. Hoje a porção é curtinha, mas poderosa. Olha que interessante. Em Romanos 5, 3 e 4 vai dizer: e não somente isso, mas nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que as tribulações produzem perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. O conceito aqui de tribulação vai trazer para nós a referência sobre as dificuldades, né? Os sofrimentos que a gente vai enfrentar aí na nossa jornada, que todos passamos, né? Então, essa palavra que Paulo está trazendo aqui, literalmente ele está trazendo um conceito de que as provações, elas são oportunidades de crescimento espiritual, porque elas refinam o nosso caráter, e elas nos fazem clamar a Deus, e elas nos levam a confiar mais profundamente nele, né? Interessante como provérbio se alinha aqui, né? Então, Paulo, ele está ensinando que em Yeshua, nós enfrentamos sim tribulações, mas não como punição, mas como parte do processo para nos tornarmos amadurecidos na fé. Então, ele traz aqui um parâmetro, onde ele traz aqui a tribulação, ela vai produzir perseverança. E o que é essa perseverança? Ela é uma resistência paciente. A dificuldade, ela leva ao desenvolvimento da resiliência, assim como um atleta que é fortalecido no treino difícil, né? Tem até um ditado que fala: quando o treino é difícil, prova fácil, né? Treino fácil, prova difícil. Então, é justamente nesse ponto aqui, né, que a gente vai entendendo como as tribulações, elas têm esse potencial de trazer e gerar em nós uma resiliência de dentro para fora, né, um fortalecimento mesmo, como um atleta num treino difícil. E aí a gente tem aqui a perseverança, ela vai conduzir a um caráter aprovado. Perseverança está ligado a caráter aprovado. Uma coisa que o meu apóstolo sempre fala: posso ser tudo, menos reprovado. Né? Ele sempre fala isso. Então, aqui a perseverança, ela está ligada a caráter aprovado. Então, esse caráter aprovado, ele vai remeter o quê? A algo que é testado e aprovado. Para ser aprovado, tem que ser testado. Entende? Para vir a aprovação, vem o teste, vem a prova, vem o treino difícil antes. Vem o treino, a prova, e aí vem a aprovação.
Então, da mesma forma como o ouro, ele é purificado no fogo, né? Onde que é purificado? Onde ocorre a purificação do ouro? Onde se extrai o melhor do ouro? Onde é retiradas as impurezas do ouro? É no fogo, é no fogo. Então, alguém que passa, né, pelo fogo, passa pelo crisol e permanece fiel. E permanece fiel. Essa é a perseverança. É aquele que permanece fiel. Esse tem um caráter aprovado. E o caráter aprovado, ele vai produzir o quê? Esperança. Então, o resultado final é uma esperança confiante, né? Que ela é fundamentada na fidelidade de Deus. Então, essa esperança aqui, ela sai do âmbito do desejo, não é apenas um desejo, mas é uma certeza baseada nas promessas cumpridas pelo nosso Deus. Isso aqui é poderoso, queridos. Isso aqui é vivência com Deus, é intimidade com Ele. Isso aqui é história com Ele, isso é caminho com Ele. Isso é poderoso demais, demais, demais. Então entenda nessa manhã, as tribulações, elas são parte do teu caminho na tua redenção. Elas não são um sinal da rejeição de Deus na tua vida, mas elas são um sinal de que estamos sendo preparados da mesma forma que Abraão, da mesma forma que Moisés, da mesma forma que Davi. Olha, situações super tranquilas que Davi teve que enfrentar, né? Ainda jovem, ainda bem jovenzinha. Deus só mandou um urso lá para ele matar, mandou um leão para ele matar. Pensa, gente, Davi era um jovem quando ele matou um leão. Era jovem quando ele matou Golias, que era um gigante. Nenhum homem de Israel, nenhum guerreiro de Israel teve coragem de enfrentar. Gente, a gente está falando de um exército inteiro, não teve um que teve coragem de enfrentar. Davi foi lá e derrotou ele. Mas ele já vinha sido, né? Ele vinha sendo preparado, né? Então Deus manda ali um urso, manda um leão, quer dizer, ele foi sendo forjado para aquele momento. E depois do gigante, Deus ainda tinha mais testes para ele, né? Mais treinos difíceis ali, porque o Senhor estava entregando ali um reino para ele. Então, todos os sadiquim, todos os justos, em sua caminhada, eles são testados, eles são treinados no fogo. E o Espírito do Senhor nos fortalece para que a gente venha perseverar com alegria. Persevere com alegria, persevere dando glória, não como se fosse um derrotado, não resmungando, não reclamando, não fazendo lachon rará, né? Porque daí você não vai ter um caráter aprovado. Mas permaneça fiel, persevere com alegria, olhando adiante, porque depois da prova vem a vitória, vem a aprovação, né? Porque a esperança, olhando para a esperança, você vai o quê? Desfrutar da vitória que já está sobre a tua vida, já está liberada sobre a sua vida. Amém? Então lembre-se disso, que as tribulações, elas são instrumentos nas mãos do Eterno, instrumentos de quê? De transformação. Elas vão forjar em nós a perseverança, que vai o quê? Testar e purificar nosso caráter, queridos, e creia nisso. Acredite nisso, você precisa disso. Eu preciso disso. Nós precisamos disso. Precisamos ser testados e purificados no nosso caráter. E glória a Deus por isso. E como é bom permitir que o Senhor faça isso, porque Ele vai extrair o melhor de você. Ele vai extrair o melhor da tua essência, Ele vai extrair o ouro de você. E o que for impuro, Ele vai retirar.
e é no fogo. Então, isso vai levar o quê? Vai nos conduzir a uma esperança firme e inabalável. Lembre-se disso que, ó, a cada desafio que você passar, isso é um degrau para uma confiança maior em Deus. Porque mesmo na dor, a gente é guiado à verdadeira vitória. Nós somos levados rumo à verdadeira vitória e à plenitude das promessas de Deus, que nunca caem por terra. Amém? Glória a Deus, aleluia, manto puro.